Então deixa eu ver. O Arthur, ele está presente agora. Está presente. E ele é um mestre indiano, é isso? O Arthur, eu falava que ele era um mestre indiano, mas depois ele corrigiu dizendo que ele viveu como um islã. Tá bom. Então é um mestre. É um Ele mestre. É um mestre. E ele está mandando uma mensagem para a gente entender como é que funciona o momento antes da incorporação. Ele está enviando, ele disse agora, fala para você nesse momento, para você assim, entender o processo da comunicação, no sentido assim, de segurança, a segurança no sentido assim, ele coloca que é como se fosse um grande tubo de luz, que onde você está fica construído como se fosse uma espécie de bolha ou uma redoma, né? Algo oval de luz. Isso faz uma conexão, como se fosse um tubo até aqui onde eu estou, para haver uma espécie de proteção das influências mentais negativas que estão do ser humano mesmo, que ele projeta, do meio, da ansiedade, da violência da sociedade humana, e também para haver uma harmonia no sentido de espíritos que sempre tentam interferir por questões de ideologia deles, negativa e tudo, que eles não possam penetrar e causar prejuízos. E ele diz agora, né, ele fala que esses espíritos querem impedir o esclarecimento. E eles têm a capacidade e o poder de influenciar a tecnologia humana, causar danos à tecnologia. Nossa. Né? Aí por isso que ele fala que a conversa, né, exige mais preparações do que se pode pensar. Nossa. Há uma construção no mundo espiritual, pelo menos o que, quando nós estamos falando aqui, para que não haja interferências. Interferência no físico mesmo. Nossa. Então, se isso está acontecendo com o senhor, aí, por ser aqui a minha casa um ponto principal de onde eu ligo com vários outros espíritos, aqui já deve ter algo construído em permanência. Arthur diz que aí possui, que seriam os guardas, né? Esses guardas, eles têm a função de organizar o ambiente, as vibrações do ambiente, e de monitorar quem vai entrar na casa, por exemplo, no seu local, e quem não deve entrar. Então, há esses guardas, e de certa forma, ele coloca esses guardas por causa da atividade constante, então esses guardas têm que ter uma permanência, embora se não seja o mesmo sempre. Há uma troca, se fosse aqui na Terra mesmo, tipo horário, um fica no horário, outro no outro, né? Mas assim, é uma constância por causa da tarefa. E quem é que está direcionando e coordenando toda essa equipe de guardas aqui? Assim, do lado do pessoal que lida com, seria, eu entenderia como militar, né? Por causa da força que eles utilizam, seria esse ser espiritual que chama Tirili, né? Esse é um dos que seria como se fosse o coordenador geral dessa categoria de ser espiritual que protege. E daí fala para o mestre falar um pouco como é que é feito essa conexão entre eu e o senhor aí. Então, esses guias fazem essa ponte de luz. Como é que é, mais ou menos? Ele foi colocado antes que ele disse, como se fosse uma redoma em cada lugar. Ele fala que assim, a distância para o ser humano, ela existe
E também não se vê os elos. O ser humano não consegue ver os elos. Então é construído um elo no espaço invisível. Esse elo é como se fosse assim uma onda como se fosse um fluxo de energia brilhante, como um fio, mas não um fio fino, mas um tubo é o que mais parece. Tá. Muito grande, por onde as ondas passam para gerar uma energia que não só vai trazer o benefício das palavras, mas vai também trazer um ponto de irradiação. Irradiação às pessoas, à sociedade. Que maravilha. Então, o mestre Zartur, ele está aí com o senhor, mas a gente vai falar com o Wong Tai Sin. E aqui tem assim o seu Tiriri coordenando, mas quem é que veio ajudar, influenciar nos pensamentos e nas perguntas aqui comigo? Aí são os mestres indianos e os mestres chineses, por causa que são pessoas que me acompanham e um ser espiritual que se identifica como Tomé, Pai Tomé. Esse está aqui conosco. Exatamente. Entendi. Então ele que vai assim assessorar nas ideias, nas perguntas, no que é necessário para poder então o povo receber tudo que for possível passar para eles. Exatamente, mais esse aí. Muito bom, perfeito. Pergunta para o mestre Arthur se ele tem mais alguma coisa a dizer. Aí ao longo do desenvolvimento, ele depois pode acrescentar mais alguma coisa. Então tá bom. Mas se ele fazer isso, ele se identifica. Sim, ele vai dizer. Certo. Então tá. Então, senhor, vamos começar por aqui. Qual que é a história do mestre Wong Tai Sin que hoje as pessoas conhecem no Oriente? Sim. É que existiu, assim, numa época, um homem que era assim, que nasceu em uma condição material bastante escassa. Porque também a China tinha uma situação muito de violências internas, que era dividida em muitos reinos, então havia lutas de um reino contra o outro para aumentar, né, o seu território. Só que isso empobreceu coletivamente a China e deixou muito fraca, né, para vencer povos vizinhos que também invadiam e, por estar fraca, acabava destruindo os recursos da nação. Então, assim, a nascer ali numa condição de pobreza era uma coisa assim que era muito generalizada por causa da própria estrutura do país. Então, quando esse ser nasceu, essa pessoa, ele vivia nessa condição mais da pobreza e aos 15 anos de idade ele decidiu se aprofundar no estudo, na prática da alquimia do taoísmo. Então ele procurou os mestres imortais nas montanhas. Imortal é o nome que a gente no taoísmo dá para alguém que está plenamente desperto. Tá. Não seria exatamente alguém que o corpo dele não morre, né? Uhum. Aí o Wang Tai Sin, encontrando esse imortal, começou a receber os ensinamentos e ele progrediu bastante rápido. Depois de ter alcançado a sua realização, ele optou por ficar mais naquelas montanhas. Mas muitas pessoas iam procurá-lo por causa de que ele tinha uma capacidade imensa de cura de várias questões de saúde que não existiam recursos ou que era difícil de ser sanado. Então, ele é muito conhecido assim como um mestre da cura. Depois de um tempo, monges receberam mensagens dele para construir um mosteiro, um templo. Foi edificado em Hong Kong, por exemplo, um templo muito grande, em outras regiões onde ele é bastante assim, há muitos devotos. Né? Ele tem aparecido para pessoas que fazem os cânticos para ele. A gente no taoísmo não fala oração, né? Fala cântico, né? Tem os cânticos tradicionais, né? Ele tem aparecido e tem curado pessoas em Hong Kong e outras
regiões onde ele é mais conhecido, onde ele é mais assim, onde há mais devotos dele, né? Basicamente é uma história curta, pequena, não é um registro muito grande sobre ele. Uhum. Esses cânticos, eles são feitos, são cânticos extensos ou são curtos? Existem aqueles que são longos, assim, que possuem um texto longo, né? E existem aqueles que são como se fosse, por exemplo, um texto mais curto, uma folha, vamos supor, se a gente for olhar dessa maneira, né? Eles são cânticos que trazem o ensinamento interno do taoísmo, que fala, interpreta-se as qualidades da natureza do ser, do espírito, a alquimia interior, a organização mental, os órgãos. Aí precisaria de taoísta para interpretar o que significa exatamente aquelas palavras. Eles são em chinês, ainda não há nenhum traduzido para o português. Tá certo. Uma hora a gente estuda com o senhor esses cânticos, ou pelo menos um, e aí a gente deixa disponível para as pessoas, o senhor dá um pouco mais de ensinamentos a esse respeito, tá bom? Certo, tudo bem. Então, se o senhor quiser se concentrar e trazer a entidade, já estamos aí, com a graça de Deus, preparados e na expectativa para recebê-lo. Sim. Quando eu conheci o On Tai Sin, foi porque no taoísmo existe uma quantidade muito grande de divindades. Então, cada região tem as suas divindades específicas também. Então, como a minha região, por exemplo, no monastério onde eu estava, não havia estátuas ou alguma coisa de Wong Tai Sin, então, quando eu vim a conhecê-lo, foi quando ele apareceu. Ao aparecer aquele ser para mim, ele falou esse nome, Wong Tai Sin, né? Ou um outro nome também que ele utiliza, e eu pude pesquisar esse nome e eu consegui localizar a existência dele registrada na história. Foi um contato assim mais direto, não que eu tenha tido acesso à literatura devido à região onde eu estava lá. Entendi. Nós estamos assim recebendo a influência dele. Ele é a influência de paz, de cura, de conforto, de disciplina, de harmonia, né? Ele dá prioridade muito à disciplina, à ordem, ao justo agir, né? A sinceridade no viver, né? Para com o outro. Essas qualidades que ele começa a transmitir através da sua vibração. Oh, graças a Deus. Tá certo, então. Então vai lá, o senhor, eu falo com o senhor depois e eu agradeço aí essa então a sua história com ele. E na sua percepção, se a gente fosse comparar assim com quem a gente conhece mais, no caso do Buda ter sido um mestre que na nossa linguagem ascendeu, o Wong Tai Sin é um mestre do mesmo nível, assim. Exatamente, do mesmo nível. Tá bom. Então. Sim. Então tá bom. Muito obrigado, viu, monge? Certo. Saudações. Saudações. Dos céus.
Os imortais olham o ser humano, mas não da maneira como o ser humano acredita e acha que os imortais os observam. Os seres humanos têm a ideia de que os imortais os olham assim como eles olham uns aos outros. Mas a visão dos imortais e dos sábios, guias do mundo espiritual, os olham com a visão de um coração pleno em paz, harmonia, e uma experiência grandiosa de amor. Dos céus, os imortais observam e se unem à vida humana através das vibrações do hélio profundo, da unidade, da vida, e nos mundos onde os guias espirituais mais próximos da existência física se encontram, também estes fazem elos constantes com o ser humano por meio de suas inteligências cheias de alegria devido às convicções fortes que acalentam seus corações dentro de uma convicta certeza que aqueles discernimentos dos quais eles se aprimoraram, nos quais eles se transformaram e se aliviaram dos pesos que venham ter carregado antes dessa habilidade ser despertada. Estes, amorosamente, também da maneira espiritual, não da maneira material como o ser humano lida, vêm e estão em constante relação com o mundo físico. A relação do mundo espiritual é espiritual, no sentido de transcender as ilusões e atender às simples necessidades emocionais descontroladas. Mas o ser humano ainda tem visto o mundo espiritual no como vê o mundo físico e pensado que os seus habitantes esclarecidos interagem com a humanidade do modo como a própria humanidade interage entre si, por meio até de um processo de desesperos, de pressa, de ansiedade e de um sentimento de sempre estar faltando e buscar por mais. A relação da espiritualidade em seus vários níveis de conhecimento ou experiência é para dizer que o coração, que a alma vive em abastança e livre da dor angustiosa do preciso mais. É preciso que o ser humano consiga silenciar-se tão profundamente no processo do desenvolvimento da humildade interior, não da humildade exterior, de maneira a conseguir viver essa abastança da alma, do espírito. Os céus sempre os olham. Os céus e os seus habitantes estão a cuidar, a zelar por vossos progressos e de demais outras seres em outros níveis de existência invisível ao vosso. Graças a Deus. Bom, primeiramente quero agradecer ao senhor por ter aí tido tanto carinho para conosco, para vir e compartilhar do seu conhecimento, viu? Nós estamos sempre em uma ação de união com todos. Tá certo. Eu gostaria, antes da gente começar, mestre, que o senhor falasse uma palavra assim,
abençoando esses guardiões, esses espíritos que a cada diálogo me assistem com tanto préstimo, com tanto zelo e me ajudam a seguir nessa caminhada sem tropeçar. Estes amigos espirituais estão abençoados já com as ações que empreendem, pois neste mundo físico, onde há tanta angústia, toda uma ação positiva para aliviar estas angústias que estes amigos invisíveis nesta aliança fraterna edificam, já faz com que bênçãos dadivosas se derramem sobre todos, brilhando o coração mais numa sensação de realização sublime. Assim, o próprio serviço é a bênção máxima. O próprio serviço é a ação da glória celestial divina que verte sobre a vida daquele que executa o serviço. A graça gloriosa está sobre todos. Vós que estáis na matéria, pode ser que essa graça seja sentida por ti levemente, mas no seu tato pessoal sensitivo, do quanto pode perceber dessa irradiância, vos digo que essa irradiância celeste é extraordinária. É como vocês entendem, forte, mas é a luz que se distribui através de um para todos. Pois este é o sentido do movimento dessa graça celeste. Que todos possam ser tocados pelas irradiâncias da glória. Graças a Deus. O mestre poderia falar um pouco sobre o livre-arbítrio? Parece que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se importa com o todo e menos com a unidade. A liberdade de escolha, a liberdade de decidir. Quando o ser vive uma individualidade mais grosseira, palavras mais corretas, é uma identidade de que está separado fortemente dos outros. Seu comportamento, suas escolhas está em tudo aquilo que lhe causará prazer, segurança, que suprirá o que ele entende como suas necessidades. Quanto mais a experiência de amor esse ser vivencia, mais a glória da paz expande-lhe uma experiência de que ele necessita de menos e de que ele está no outro também. Quando esta experiência de paz, de amor, amplia-se em seus sentidos mais íntimos, este cada vez experimenta que sua individualidade não existe separado, mas que também é uma individualidade, mas um corpo só de vida. Assim, esta liberdade de escolha passa pelo crivo da observância. Qual é a necessidade de todos, e não exatamente só qual é a necessidade de um. Entretanto, esta observação segue a um estado de condições íntimas que é saudável e não representa uma anulação de um eu, mas sim a inclusão deste eu no benefício, entretanto um benefício que é abrangente em sua extensão. Essa liberdade de escolha, assim, passa a ser exercida
no sentido de que este eu não mais se sente necessitado e que este eu não vive as angústias de uma forma intensa na individualidade egoísta. Também que este eu se dissolve como se experimentasse sendo os outros, e a alegria que os outros vivem passa-lhe a ser também alegria intensa. A paz que os outros vivem passa-lhe a ser também a paz experimentada. Quanto mais se dissolve no senso de que ele é com todos unido, menos tem a visão da necessidade de um indivíduo que se isola. A liberdade de escolha continua, mas agora o espírito livre, o espírito mais brilhante, exerce suas escolhas, mas no nível do espírito e no nível das personalidades egoísticas. As personalidades egoísticas, no seu nível de isolamento, de sensação de separado, continuarão a fazer suas escolhas individuais e centradas nessa individualidade. Isso é um caminho, e isso não danifica a ordem do progresso, mas sempre mantém o ser na experiência de falta profunda. Sempre mantém o ser na experiência da tristeza e da ausência da alegria. Mas neste caminho se progredirá para perceber que a felicidade existe quando vivem uns com os outros, com algo que faça todos se alegrarem. Perfeito. Agora, em termos práticos da nossa vida diária, a gente muitas vezes ouve diversos tipos de ensinamentos e todos podem ser vistos como provas para a nossa evolução moral e intelectual. Mas eu gostaria de falar com o senhor a respeito de um em particular, sobre o livre-arbítrio, que ele ensina assim: o espírito ele tem livre-arbítrio das provas que vai sofrer durante a encarnação, e isso é definido antes de ele encarnar. É assim mesmo? Observando deste mundo espiritual, que vocês, neste mundo espiritual onde vivem, dizem ser um mundo sutil, quando um espírito, uma essência de consciência na sua individualidade, retorna à vida neste mundo onde você está, ou em outros mundos que não há somente este onde você está, onde consciências nessa condição mental vivem na transição de uma vida a outra. Quando eles veem tudo o que criaram em uma vida anterior, que brotará necessariamente, pois ainda não mudou, e armazenado em uma parte de si, é organizado pela sabedoria superior, no próprio ser, no próprio indivíduo, e também isto é auxiliado por consciências em um nível mais avançado para você entender, pois não há avançado ou menos na nossa visão, mas na visão dos que na dualidade se encarceram, utilizam a palavra avançado e elevado para se orientar. Assim, os que estão em um outro estado de consciência e experiência auxiliam aqueles que estão em um outro estado de experiência, mais próximo da dualidade, a organizar junto daquela querida alma quais serão os retornos que está ele preparado para receber, porque é inevitável, e assim, na liberdade íntima, mesmo que esse ser que retorna à vida física não queira viver determinadas
trágicas emanações de seu próprio espírito, ele não poderia o evitar devido a que é aquele instante e aquele momento para aquela criação se externalizar. Entretanto, não podendo evitar, ele pode se preparar para que seja isso leve. Assim, na preparação, ele entende que, embora seja isso parecendo um mal tormentoso, para ele será bênção. Para ele isso é fundamental e importante. Na compreensão desta maneira, com este ponto de vista que se apoia no conhecimento, treinamento amoroso, no qual vive antes da vida física, com convicto determinação e com um coração cheio de paz, esperança e amor, esta pessoa, esta alma até, como vocês dizem, pede para que aquilo venha até ele, porque vai o fortalecer e o levar à frente da sua condição de limitações. De toda forma, a alma decide o que de seu acervo de criações do passado, que não são favoráveis à alegria de viver, que deverão se exteriorizar, e é auxiliada e treinada para que possa eficientemente passar por essas, o que na palavra terrestre seriam descargas ou manifestações, e assim progredir, como que se tivesse extraindo de si tudo que lhe prende a uma baixa experiência de amor. Nossa. É naturalmente uma explicação muito profunda, a qual precisamos de um estudo mais sério, essa que o senhor acabou de nos dar. Mas como o tempo não me permite o estudo, vou tentar também aí buscar que o senhor apresente também de outro ponto de vista a proposta do livre-arbítrio, passando para o senhor uma ideia diferente, ou um pouco alterada da mesma pergunta. Quando a gente... Outra proposta de ensinamento que temos de outros mestres é que o livre-arbítrio para o ser encarnado consiste apenas, depois que ele fez as escolhas antes de encarnar e dado todos esses detalhes específicos que o senhor citou, do que já carrega ele no seu espírito, ele tem a opção apenas, depois que a escolha foi feita antes de encarnar, sobre como ele vai se sentir em relação às coisas que acontecem. Porque as coisas que acontecem todas, sem exceção, já estavam programadas para acontecer. Inclusive, essa nossa conversa. Sim. O que acontecerá será como a alma reagirá à experiência. E essa reação, como se sentirá, como agirá, vai estar em conformidade com a educação na infância, as experiências na juventude e a herança do que amadureceu no treinamento antes da vida física. Tudo conhecimento prático, experiência vivida antes da vida física, nesta hora lhe será suporte, para que nesta jornada possa sentir-se melhor, possa passar pelas manifestações íntimas próprias, de maneira que não as estenda mais, as alimente mais, ou dê origem a novas, outras que possuam cargas muito mais intensas no que vocês interpretam como males, pois um ser em sua liberdade máxima, ao vir à Terra e ao não se portar bem diante de algo que venha a surgir e que ele entenda ser desfavorável
e o que o deixa sofrido, ao endurecer seu coração na mágoa do orgulho, na mágoa da raiva e praticar ações destrutivas em grande proporção, aumenta o que lhe vem. Também cria novos cárceres que podem ser muito mais intensos que o anterior descarregado. Por isso, é fundamental que os seres vivendo na matéria, quando passando por dificuldades e angústias, tenham em seu coração sempre uma oração de gratidão, uma postura de humildade e uma convicção de seguir em frente para superar as dores, superar as angústias. Porque, embora estejam sofrendo, há aqueles ao seu lado que antes da vida física o estiveram e os prepararam para a existência na matéria. Estes não os deixaram. Estes continuam no processo escolástico para que estes amadureçam, para que estes superem com esmero aquilo tudo que lhe vem por ordem interna divina, a vida externa, e que o deixa limitado à dor e à tristeza. O amparo do alto está sempre a os abraçar, e a postura da gratidão, a postura da humildade e da meditação constante é o que permite que novos sentimentos elevados surjam nesses instantes de opressão e de dor. Então podemos dizer que tudo que vai acontecer está programado, mas não porque alguém escreveu anteriormente, porque é o caminho natural da energia sua, como é o caminho natural do rio por conta das formações rochosas no caminho e a sua constituição própria. É o que é natural, o que for edificado anteriormente pelo Espírito. Existem aquelas criações que são flexíveis. Elas podem ser diminuídas em seu impacto que provoca dor. Tá. Existem aquelas energias criadas que são extremamente maleáveis. Pode-se acrescentar novas mudanças a elas e elas serem, de certa forma, tão amenas quando se manifestarem, que não farão diferença no sentido de mais ou menos angústia. Existem aquelas criações que são intensas. Estas, é preciso que o ser humano apenas se fortaleça, porque elas virão com todo o peso que lhes é natural. Entendi. Quando chamam em algumas frentes espiritualistas, esse planeta é um planeta de provas e expiações, quer dizer que, sobretudo quando a gente vai fazer uma prova, porque a gente já estudou aquele assunto antes. Então, o espírito ele vem da erraticidade, do mundo dos espíritos, já preparado para passar por aquela provação, para ele saber o quanto ele ainda se identifica com aquilo ou não, é isso? Pode-se dizer dessa forma, Tá. Mas na visão mais amorosa, o planeta Terra, como chama você, é uma esfera de experiências sublimes para se identificar a natureza verdadeira do espírito. Nós não chamaríamos a nossa condição de planeta de expiação e de provas, mas de encontro consigo mesmo e identificação do poder do amor para redirecioná-lo na criação daquilo que produz felicidade sublime e maravilha. Tá certo. Eu ouvi dizer assim, o Jefferson, a pessoa que vos fala, é apenas um rótulo da minha mente, a qual eu vou ter que abrir mão para viver como um mestre ascensionado, ou seja, a conquistar a condição onde o senhor vive hoje. Como é que funciona isso? O senhor certamente, depois que conheceu um mestre imortal,
Não foi assim? O senhor, pelo que a gente estuda, teve a experiência da pobreza, da fome, depois se tornou um pastor aos 8 anos, depois começou a praticar o taoísmo e aos 15 o senhor conheceu esse mestre imortal e depois o senhor mesmo acabou virando um mestre imortal. Essa história que a gente ouve, mas o que o senhor pode dizer dessa sua passagem entre humano, que somos todos nós aí que estamos ouvindo o senhor, ou até o pessoal que é humano também, ligado às encarnações que já não estão na carne, mas estão no mundo dos espíritos, mas também estão ouvindo o senhor? Como é que o senhor se libertou do ciclo da encarnação e se tornou assim, esse ser que o senhor chamou assim, não encarcerado na individualidade? O processo se dá quando o aprofundamento em si mesmo, através do silêncio, torna-se tão intenso que o ser consegue sentir sua natureza infinita. Todas as disciplinas que chamamos externas, do comportamento, das atitudes, do modo de tratar o outro, são fundamentais para organizar a energia pessoal de tal maneira que haja conforto mental, conforto nas emoções, para que o ser consiga praticar mais com qualidade sua interiorização e sua escuta da natureza cósmica interna simples. Quando o ser se identifica como isso ou como aquilo, senta-se em seu cultivo interno e começa a perceber essa sua natureza divina sublime. Esta identidade passa a se transformar em algo que é vazio e não é concreto, firme e rijo, mas essa personalidade, essa forma, é entendida como uma figura simbólica para a expressão do divino no micro. E assim, esta forma, quando vista na experiência do coração como maleável, flexível, não mais se torna um ponto de rigidez, de estado, de ser, mas sim apenas um vazio que não restringe. Entretanto, para se vivenciar essa experiência de não forma do ser, é necessário uma interiorização silenciosa em que se aprofunde a percepção e se consiga sentir e ver internamente esta natureza cósmica simples, que se expressa em uma palavra de unidade, por exemplo, mas a unidade, ela se manifesta como micro, em plena harmonia, equilíbrio e não conflito com todas as coisas que estão neste reino do micro, da diversidade. A dualidade, ela existe apenas na mente, mas o mundo inteiro está em movimento uno e harmonia. É perceber essa harmonia que já está, é o que vai acontecer com o praticante, e esse se encontrará então vivenciando uma sensação de completa liberdade. Eu ouvi certa vez de uma fonte que não saberei citar no momento, que se uma pessoa está feliz ou se ela está triste, ela está sofrendo. Se uma pessoa está feliz, a felicidade do mundo, ela está sofrendo. Se uma pessoa está triste, a tristeza do mundo, de fato ela está sofrendo. A felicidade da qual falamos não é aquela em que um objeto externo estimula ou que dependa de uma condição.
a felicidade da qual falamos não depende de nenhuma condição. Esta é contínua. Reconhece a tristeza dos que vivem na tristeza e sente a tristeza, embora não se aprisione na tristeza. Essa felicidade do espírito não é algo que se possa apoiar em nada que venha a existir, nem no celeste, nem no mundano, mas um estado contínuo de união com tudo o que há, com a sombra e com a luz. Por isso, sem fronteiras, ou comparação, ou alto e baixo, é o lugar onde ela está. Por isso, essa felicidade suprema é contínua felicidade suprema, sem sofrimento. Entendi. É como se eu pudesse expressar uma serenidade, sempre uma alegria íntima e verdadeira em todos os momentos da vida, independente, como o senhor mesmo disse, de fatores externos a estimularem que hoje eu esteja assim ou amanhã de outra forma. Toda felicidade que necessita de um apoio qualquer é sofrimento, porque é breve. É breve. Sim. Nossa. E então é esse nosso apego ao externo que nos torna um equivalente a essa realidade onde o nosso espírito ainda precisa se submergir para daí então aprender a se desapegar, a se desidentificar com essa realidade aqui. Com paciência, com prática constante, se progride nessa experiência. Quando vocês na Terra vivenciam a fraternidade, isso é um poderoso caminho que os faz experimentar alegria sem objeto. É a solidariedade, a fraternidade. São ações internas e externas, quando orientadas pela inteligência sábia, que os levam a experiências dessa alegria que está além dos apoios para existir, vivendo a contemplação profunda interna, vivendo a fraternidade e a solidariedade verdadeiras, aceleram seu processo de perceber essa natureza suprema. O senhor, quando encontrou esse mestre imortal, ele era humano igual eu ou ele já era espírito? Humano no sentido de viver na matéria, Isso. porém em viver em estado de glória. Estado de glória, é. Hoje uma pessoa, normalmente que está inserido no meio capitalista, onde o entretenimento, a busca de satisfação onde ela não está e a felicidade e o sofrimento, como é que ela pode encontrar, ou ao menos almejar essa glória, sendo que o meio se encontra tão corrompido? É preciso que o ser humano observe o que verdadeiramente lhe é útil. Porque o ser humano agrega a si tantas coisas que não são lhes úteis. Desapegar-se dos prazeres extremos. Cultivar o interno. Separar o que serve à vida de verdade física e o que apenas não é útil. É preciso simplificar o modo de existir na matéria. É preciso simplificar tudo mais que há à volta e que se queira e que se ambicione apanhar com suas mãos. Quando o ser humano, em meio a esta movimentação desenfreada, simplificar sua vida,
reunindo em torno de si tudo o mais que lhe é útil apenas. Então ele se sentirá mais seguro e tranquilo. Isso não significa pobreza, ausência de recursos, mas sim a manutenção dos recursos que são necessários para a vida humana de cada um, conforme seus propósitos e seu meio de ação no mundo físico. É preciso desapegar e simplificar um envolvimento com o que o cerca. Então, seria como um exemplo de, independente de onde eu esteja e de tudo que acontece, ali eu estou alegre, desapegado, e o que acontecer é graças a Deus, porque serve o propósito para que foi criado. Basicamente, pode-se entender dessa forma, mas, por exemplo, uma pessoa que possui, como vocês chamam, um abrigo, casa, e que essa casa, o que chamam de um castelo, por exemplo, um palácio, não é necessário a um grupo de 3 pessoas, um palácio para viver. Certo. Isso é desnecessário. Claro. Uma construção menor serve a esse propósito do conforto, da segurança, da existência física. Uma pessoa precisa de transporte na sua condição agora que existe. Uma pessoa possui em seu estabelecimento de residência uma quantidade imensa de veículos, possui um corpo só, não necessita de tantos veículos. Certo. Falo nesse sentido. Se as pessoas estão tristes, não vão para as festas, procurem servir a alguém com boa instrução, com bons estímulos. E isto faz com que a depressão interna, a falta de alegria, retorne ao coração. Entendi. Então, mestre, só para deixar claro que às vezes quem está ouvindo gosta de ser partidarista e ficar dos lados daqueles que não têm castelo, contra aqueles que têm castelo, e aqueles que têm castelo dizer, olha, eu sou errado mesmo, não devia ter. O senhor está dizendo assim, tenha tudo que você tiver, mas assim, viva indiferente de tudo isso, não precise disso para viver, mas pode continuar tendo, é só não ficar apegado àquilo que o senhor está dizendo, né? O castelo não é o problema, é a ilusão a respeito dele, que é o problema do ser humano encarnado. Entendi. Quando alguém é prático e sábio, naturalmente entenderá que tipo de construção é adequada para ele habitar. Quando as pessoas são mais voltadas à ilusão e ao apego extremado, então reunirão em torno de si incontáveis, inumeráveis bens, mais para suprir o status, mais para suprir o senso de importância e para ter a atenção que eles confundem com carinho, com amor que os outros estão a lhes oferecer. O problema da sociedade humana vivendo na matéria não são as coisas materiais, é a ilusão que eles aplicam todas essas coisas para servir. Todas estas coisas materiais, sejam que forma, que tamanho for, são abençoadas e sagradas. Entretanto, a aplicação ilusória de tudo isso distancia o ser humano de seu coração e, naturalmente, o arremessa a um abismo escuro de dor e revolta contra o outro e contra a sua própria natureza divina. Nossa. O senhor é conhecido pela habilidade de curar o corpo físico das suas, dos seus desequilíbrios que causam doenças, né? Muitos procuravam-me por esse propósito, pois numa época em que havia tanta dor e sofrimento, devido à escassez da alimentação, naturalmente as doenças viriam.
embora não fosse uma época em que a poluição como do seu tempo existisse. Então, toda cura que a gente realiza, ou mesmo que o senhor realizou, o senhor não fez sozinho. A cura é um trabalho usando palavra para boa orientação, porque não me percebo como eu. Tá certo. Eu e o outro, criando uma corrente só de harmonia. Eu e o outro. Todo o poder máximo está em cada indivíduo. Não há necessidade de um intermediário, mas juntos é que se constrói o milagre. O senhor fala juntos, encarnado e espírito ajudante. O que está naquela época como vivia em matéria, meu ser vivendo em matéria, naquela época, e o outro que buscava a cura. O trabalho, o movimento de ambos os corações, o poder que fluía de ambos os corações. Entendi. Então, o que desorganiza as células do corpo físico é o que exatamente? O egoísmo, o desamor. Isso desorganiza essas células e o funcionamento harmônico dos órgãos e também da mente e das emoções. Então, quando alguém vai buscar a cura e sai curado, é como se fosse um passe de mágica. O que acontece ali? As células são reorganizadas pela força e própria da luz e da energia do fluido vital que o senhor ali projetou, mas a pessoa vai embora e é natural que uma doença moral não se cure também com um passe de mágica. Como que o senhor lidava com isso? Porque são dois momentos, né? O momento da desorganização que vem do mental ali, das emoções da pessoa, dos desequilíbrios, e o físico que expressa a doença, a irregularidade ali, a desorganização das células. Então tem dois momentos, da cura do físico e da cura do mental, do emocional. Como harmonizar isso e como é que o senhor fazia? Porque muitas vezes a pessoa fala, fui curado de boa, quando eu precisar de novo, eu volto lá. Sim, o que nós chamamos de cura interna e cura externa. A cura externa são todos os males que a pessoa pode perceber, que a alma pode perceber, que está sofrendo, as dores, ou o que mais lhe incomode. Esses são os sintomas. O interno são as condições mentais, os estados internos, a maneira como você vê a vida e age. A transformação disso é a libertação mais definitiva. Quando o ser busca o que eles chamam de mestres curadores, e então este infunde-lhe uma energia capaz de transformar o corpo físico e os corpos energéticos, e assim, parecendo que muito rapidamente aquela, como vocês chamam, doença e mal desaparece, vem em seguida um grande alívio. Entretanto, os mestres sempre plantam orientações e instruções para que aquele ser tome consciência que o seu problema de doenças não é o problema exatamente, algo que verdadeiramente é o problema. E é isso que precisa ser transformado mais que a doença. Estas pessoas sairiam com alívio físico, mas também com esclarecimento interno. Não só se faz uma coisa em detrimento de outra, mas sim fazemos as duas coisas juntas. As almas, na sua ânsia por aliviar, de fato podem ter essa postura egoística de aliviar suas dores
e simplesmente em outro momento retornar. Mas quando assim é visto que a doença é o mestre que está ensinando, esta doença é reverenciada e só instruções, força é passado, mas é deixado a doença na matéria e a pessoa sai sem curar-se. Em vosso mundo atualmente vejo tantos que procuram os curadores e tantos que se curam e tantos outros que não se curam. Estes que não se curam, porque uma doença maior lhes cairia sobre a alma se esta fosse erradicada. Por isso, os curadores espirituais que enxergam e que têm acesso ao planejamento da alma não irão sarar aquela doença, Sim. porque sabem que um mal maior seria criado pelaquela alma e por isso nem todos vão se curar, mas com certeza todos vão melhorar seus estados de coração e progredir internamente na alma. Mestre, é necessário que terminemos aqui essa nossa palestra. Eu gostaria de convidar o senhor para outras 2 ou 3 mais, porque realmente temos muito que aprender com o senhor. No momento apropriado na existência de meu canal na matéria e vosso momento apropriado, posso estar com todos. Graças a Deus, que assim seja. Passa, por favor, então, por gentileza, uma mensagem final para todos aí agora que já começamos a descobrir a importância da paz, como se alcança a cura, como trazer esse conforto do interior, porque a disciplina é importante, onde que a harmonia, como o próprio monge citou, é um fator essencial e por que levar essa essência na nossa vida e praticá-la diariamente. O amor está convosco. A paz está em vós, o amor está em vós. Agora, um amigo vosso, um amigo de vocês humanos, seres humanos, irmãos nossos, deixará a vocês uma palavra como pede. Eu devo agora deixar o corpo, a união com o espírito, e estou agora unido para falar. E este amigo tomará meu lugar. E então virá você a todos os espíritos que ouvem algo útil ao coração. Que assim seja. Saudações da pura luz. Saudações. Sou Arthur. Agora estou a mesclar-me nesse campo de energia para modular comunicação. Sim, senhor. Sempre uma oportunidade de instruir, de dividir a luz que brilha em nosso coração, desse lado de cá. Quando surge essa porta, vamos nós construir instrumentos necessários àqueles que nos servem de ponte de passagem expressiva ao ouvido dos humanos que não podem ouvir. Sim. Alô? Tá bom, mestre. O senhor pode recomeçar sua mensagem e daí a gente finaliza? Eu já estou gravando aqui.
como eu dizia, a todos, quando preciosa comunicação com o mundo humano, que se perdeu do conhecimento útil à alma, para que haja harmonia entre as pessoas. Quando necessário essa comunicação, então, preciosa, valiosa nós, ao encontrar instrumentos assim à disposição, trabalhamos na construção de tudo o que é necessário para viabilizar a boa comunicação de qualidade, no sentido de que seus significados sejam claros e possam guiar sem dificuldades àqueles que precisam aliviar-se das dores de seus corações. Assim, muito valioso é a interação do mundo espiritual com o ser humano encarnado, através não só das palavras que se formam, mas da energia que é transmitida. E esta energia que é tudo, esta energia que possibilita influência e causa mudança. Observar a todos os que estão vivendo as dúvidas, a todos os que estão na desesperança ou procurando tantas respostas, que quando chamam pelo alto, vocês são amparados. E há irmãos vossos treinados, aprimorados, que chegam. Mas vocês na Terra precisam ser mais pacientes e resignar seus corações na humildade para seguir com forte devoção no coração e assim amadurecer o auxílio recebido e este se desabrochar em resultados, pois que há alguns sofrimentos que vocês precisarão vivê-los, mas com o máximo de ânimo possível. Há outros sofrimentos que serão transformados pela cooperação de vossos irmãos, do mundo invisível, do mundo visível. Mas é preciso essa paciência, essa dedicação constante, para a energia que começa a nascer ser enriquecida por vossa vontade. E assim, tudo que é necessário se esclarecer, brotar fluidicamente em vossas mentes, e a força que é necessário se revigorarem, surgir para ficarem de pé, caminhando com ânimo, coragem, determinação. O mundo espiritual os acolhe sempre, mas precisa que vocês pratiquem com autenticidade o autofortalecimento, o perdão e o constante direcionamento da vontade. A paz está convosco. Graças a Deus. O mestre Arthur já entregou a mensagem dele, ele saiu, né? Ele saiu da união comigo. Né? Agora eu estou estabelecendo meu controle do corpo físico. Então, o mestre Arthur está por aí ainda? Ele naturalmente ele está. Tá, né? Ele fica um pouco depois que desincorpora, né? Fica até encerrar para que ele possa seguir nas tarefas dele. Pergunta a ele se a gente vai falar talvez mais uma ou duas vezes, se possível, com esse mesmo mestre Wong, Taisin. E daí se ele não pode programar uma palestra ou duas de 1 hora de tempo, para ele vir e ele discorrer sobre os assuntos que ele acha importante
o pessoal da Terra estudar. Ele chega, ele fala, o assunto vai ser esse, eu vou ensinar vocês a isso, isso e isso. E ele fala alguns tópicos durante 1 hora numa palestra aqui comigo, e eu fico quietinho só ouvindo. No final, se possível, eu tiro uma dúvida ou outra com ele. Ele pode, assim, planejar algo nesse sentido, assim, e entregar isso. Muito bom. Ele afirma, né? Então tá bom. Então vamos então. E o mestre Wong está aí, né? Também está influenciando, sim. Está influenciando. O senhor já tem que ir. Vamos só então pedir a eles então que eles venham na próxima vez que o senhor tiver a oportunidade já para a gente gravar, e aí o senhor vai passando a sua agenda para mim. Certo, eu vou passar, que eu vou viajar agora, aí eu vou me organizar lá na cidade onde eu estiver. Muito bom. Então já tá bom. Agradecido. Vai lá, monge, meu querido. E muito obrigado pela comunicação, muito obrigado por tudo. E que a gente possa então aí, seguindo a sua agenda, já falar com o mestre Wong mais uma vez, ou diretamente já com os Arthur, conforme eles preferirem aí. Certo. Aí eu agradeço você, né, por esse momento, para proporcionar que eles possam se aproximar e se unir a energia deles com a minha, né? Embora assim as faculdades de comunicação que eles podem utilizar em mim tenham muita deficiência, né? Mas assim, eles conseguiram passar alguma coisa que pode ser útil às pessoas, né? Sim, graças a Deus. Também agradeço a Deus e aos espíritos que nos assistem, os guardiões que aqui estão para que a aparelhagem não entre em pane. Então, até breve e graças a Deus. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau.